A paz do Senhor, meus amores, estou de volta trazendo mais uma pré-aula para vocês. Glória a Deus, né? A pré-aula de hoje é a lição 9, juniores, que vai dizer Jefté livra Israel dos Amonitas. Mas antes eu vou fazer uma oração com vocês e gostaria que vocês fizessem juntamente comigo assim, ó. Levante sua mão e diz assim: Jesus, Jesus, abra o meu coração para que eu possa guardar dentro dele a tua palavra. Amém? Hoje nós vamos falar de Jefté, mas antes de eu falar desse juiz, eu vou estar lendo a conversa de professor e depois eu vou falar o para meditar, que eu gosto muito. Passei por uma folha e já vou falar a forma que eu fiz ele dessa vez, tá bom? Mas vamos para a conversa de professor. A vida de Jefté não foi fácil. Rejeitado pelos seus irmãos, que não queria dividir a herança com ele, precisou partir para um lugar distante, pois não era bem-vindo nem no meio entre os da sua família. Apesar disso, não deixou seu coração endurecer pelo ódio ou pela vingança, assim como os outros juízes. Jefté não possuía credenciais para a liderança, mas se disponibilizar para ajudar na batalha. Foi usado pelo Senhor para liderar seu povo. O Senhor escolhe aqueles que ele deseja usar para realizar grande obra. Eles não consideram critério a origem ou posição social. Sendo assim, professores, não importa se o teu passado tenha sido de dor ou desprezo. Se Deus escolheu você para essa tarefa, execute-a com coragem e com amor. Olha aqui, que gracinha, né? Então vamos lá. A nossa aula hoje se encontra em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40. Quem abriu a Bíblia aí já leu todinho, já tá sabendo tudo. Que gracinha, né? Eu já li o texto inteirinho na Bíblia. Já li também todos os 6 versículos que encontram na Bíblia também, que tá na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E fiz desta forma. Preste atenção como que eu fiz dessa vez. João capítulo 15, versículo 16 vai dizer assim: Deus nos escolheu. Isaías capítulo 49, 15 vai dizer: Deus não nos esquece. Êxodo capítulo 4, versículo 12 vai dizer: Deus nos capacita. Salmo 103, 6 vai dizer: O Senhor é justo. Provérbio capítulo 21, 31 vai dizer: Deus nos ajuda nas batalhas. E no sábado, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 vai dizer: Se fizer um voto a Deus, cumpra. Aí, como que eu coloquei? Coloquei assim. Segunda-feira, Deus nos escolhe. Eu faço a pergunta: por que Deus nos escolheu? Por que Ele nos escolheu, crianças? Aí eu vou para terça. Por que Ele não nos esquece? Por que Ele nos escolheu, não esquece de nós e ainda nos capacita? Por que Ele é justo? Por que Ele nos ajuda nas batalhas? O do voto eu deixei separado. Aí eu vou escutar as respostas dos alunos, ver o que eles entenderam, né? E vou falar com eles. Ele nos escolheu, nos chamou, nos capacitou para que nós possamos dar frutos. Sabe por que ele não nos esqueceu de nós? Porque ele não é como muitas mães que esquecem seus filhos, que os abandonam, que os rejeita. Ele não. Ele nos amou, nos capacitou e nunca vai esquecer de nós. Aí eu fui direto, você entendeu? Até no sábado. Para falar da tua bondade, da tua salvação, da tua cura, da tua libertação. Por isso que ele nos capacita. E por que ele é justo? Porque ele abençoa os oprimidos, faz justiça aos menos favorecidos. Aí eu fui direto, né? E também, por que ele nos ajuda nas batalhas? Porque somos fracos, somos pequenos, não lutamos contra a carne, lutamos contra principados, potestades deste mundo, das trevas. Então, eu fui direto assim,
Fiz um versículo direto. A resposta direta de todos os versículos, menos do sábado. No sábado, fizeram um voto a Deus, cumpra. Tá na aula de hoje. É muito complicado isso aí. Isso aí eu expliquei para eles, falei, se vocês têm algum voto que vocês fizeram e não cumpriram, se vocês tiverem, cumpra, meus amores. Porque Deus, com Deus não se barganha, não brinca. Se a gente fizer um voto, é melhor cumprir. Porque se nós não cumprir, é melhor nós não fazer. Isso está na Bíblia. Então, esses versículos eu fiz desse jeito. Eu respondi dessa forma, olha, as respostas. Que dá para você encaminhar as respostas tudo numa só. Coisa linda, coisa de Deus aqui. Você pode fazer também. Mas, beijos, coraçãozinho de Jesus. Tia Rose ama cada um de vocês. Beijo aos inscritos aí no meu canal, tá bom? Ajude aí o canal tá crescendo, escreve mais gente, para que nós chegue aí a bastante inscritos, né? E falando da vida de Jefeté, ai meu Deus do céu, quem foi Jefeté? O que ele fez? Quem era ele? O que ele fez? Né? A revista vai dizer assim, ó, que a história de Jefeté, ele foi um juiz que tinha tudo para fracassar, mas não fracassou, porque Deus os escolheu, tornou um homem corajoso, forte, era filho de Gileade, tinha seus meios-irmãos o rejeitaram, expulsaram de casa, então ele fugiu e foi viver numa cidade chamada Tobi. Ali alguns homens desocupados se uniram a ele, mas a Bíblia diz que é os anciãos, né, que se uniram a ele, quiseram fazer dele um líder. Ele decidiu, vou liderar, será que vocês querem? Fez aí aliança com o mesmo povo que tinha rejeitado, né? O mesmo povo aí que estava agora contra os preceitos do Senhor aí, amando outros deuses aí, né? E Jefeté inicia a tua batalha ali, né? Contra os amoreus, nessa terra que o Senhor já tinha prometido para eles. O engraçado é isso, né? Eles rodou e ficou no mesmo lugar. Por quê? Porque quando eles estavam em perigo, eles clamavam, Deus abençoava, mandava o juiz. Quando eles não estavam, eles esqueciam que Deus existia, começava a amar outros deuses. Então, muitas das vezes, muitas pessoas, o Senhor não cumpre o desejo do coração por causa disso. Quando tá tudo bem, glória a Deus. Quando tá tudo bem, esquece de Deus. Quando não tá tudo bem, começa a orar, né? Deus não quer assim. Deus quer que nós busquemos Ele todo o tempo. Não só quando nós estiver doente numa cama, não. Quando nós estiver oprimido, sofrendo, nós buscamos. Quando nós estiver tudo bem, tudo bem, não, esquece de Deus. Não, Deus não quer assim. Senão nós vai fazer igual esse povo, né? E ele foi e fez aliança com esse povo, né? E foi ser líder deles ali, como eles queriam, né? Filho bastardo, filho rejeitado, filho de uma prostituta. Tinha vários meios-irmãos que odiaram ele, não queria dividir nenhuma herança, nada com ele. E ele foi embora. Foi ali expulso de casa, foi embora. E fez aliança, né, com esses anciões que pegaram ele, conversaram com ele. Falaram, não, fica na frente dessa batalha. Ele não tinha nada, não tinha capacidade, não tinha jeito para ser um líder. Mas Deus também, ele nos escolhe, nos capacita, assim como eu li o versículo, né? Ele nos ama, escolhe e capacita. Foi assim com Jefeté. Ele amou Jefeté e resolveu descer sobre ele o espírito dele. E quando o espírito dele entrou sobre ele conseguiu fazer algo diferente aqui, ó. Tendo depois Israel recebido várias ameaças da guerra aqui dos Amonitas, chegando aos Gileades, foram chamar Jefeté para que se tornasse aí o comandante deles, aí, o líder deles. Aí. E o Senhor desceu o seu espírito sobre Jefeté, e ele atravessou por Gileade, chegou a Manassés, foi até os filhos de Amon. Chegando ali, ele fez uma coisa que eu não faria.
Não. Fez um voto ao Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor totalmente me deres, olha o que ele fez, nas minhas mãos, os filhos de Amon, está na Bíblia, leiam lá para vocês verem. E eu voltar desta guerra, inteirinho aí, né? Intacto, em paz, para minha casa, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, o primeiro que vinha ao meu encontro, eu oferecerei a ti, Senhor, em um holocausto. Mas olha que voto contrário às vontades de Deus. Deus não queria voto assim. Porque quando ele chega, Deus dá a guerra para ele. Ele vence tudo. Foi uma matança tremenda de homens. Muitos homens morreram, muitas cidades conquistadas. Conseguiu. Deus deu a vitória para ele. Deu a vitória para Jefté. Mas, quando ele chega na casa dele, a primeira que vem ao seu encontro, sua filha. Filha única de Jefté. Aí, ele fica mal. Chora. Fica perturbado o teu coração. Abatido. Triste. Angustiado. A alma, o espírito, tudo. Se lança no chão. Rasga suas vestes. Mas agora é tarde. Nós temos que pensar o que nós falamos, porque depois de lançar a palavra, não tem como voltar atrás. Ainda mais com Deus. Não se brinca, não se barganha. Não se volta atrás. Porque é bíblico. O voto, se votar, tem que ser cumprido. Aí ele ficou abatido. Aí contou para a filha dele falou assim: uai, meu pai, me dá 2 meses e depois o senhor cumpra em mim o voto. E eu não sei, mas eu acho que Deus não quer que nós façamos isso. Deus não quer sacrifícios humanos. Por quê? Naquela época, poderia sacrificar um cordeiro, sacrificar um animal, não um ser humano. Ele foi muito, como que eu quero dizer, ruim na sua escolha do seu voto. Fez um voto e não voltou atrás. Ficou sem sua filha. Que nós possamos ter uma lição de vida, um ensinamento aqui com Jefté. Que a nossa história seja uma história narrada pelo Senhor. Que nós não venhamos votar coisas que nós não possamos cumprir. Porque se o Senhor já nos capacitou, nos escolheu, nos ensinou a fazer a tua obra, por que não falar, Senhor, desce sobre mim o teu Espírito e me ajuda a ganhar essa batalha. Eu estou numa batalha espiritual aqui que eu não vou conseguir sozinho. Mas o Senhor comigo na batalha eu venço. Cuidado com os que vocês votem. Ensine as crianças a não votar. Se eles tiverem algum voto, cumprir. Ó Senhor, se o Senhor me curar, eu vou dar o meu testemunho. Dê o testemunho. Ó Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou dar tanto na igreja. Depois pega aquele dinheiro, ai, não vou dar nada. E aí? Foi para mim que você fez voto? Foi para o Senhor. Então, tomem cuidado com o que vai votar. E Jefté falou com Deus, atravessou o rio para pelejar. Os israelitas derrotaram os amonitas, libertaram a cidade do domínio de Amon,
Deus entregou os inimigos nas tuas mãos, conforme ele tinha pedido, conforme o propósito do Senhor. Mas a história de Jefeté traz nos ensinamentos valiosos. Devemos sim buscar força no Senhor para não permitir que o nosso coração se contamine pela amargura depois. Buscando força no Senhor e não fazendo votos errados, nós não vamos ficar entristecidos depois, como Jefeté ficou. O que adiantou ele vencer essa guerra, se ele perdeu a filha dele? Né? Ele devia ter tido forças, e ele deveria ter sabido que Deus ia vencer essa guerra por ele. Do mesmo jeito, assim que ele pediu, Deus ouviu, Deus ia ajudar. Não precisava ser dessa forma, né? Deus é Deus, nós não pode barganhar. Então, devemos tomar cuidado com o que falamos. O voto é um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão ao Senhor, de gratidão a Deus. E por algo que Ele nos concede aí. Então, muitas das vezes a gente votamos, mas temos que tomar cuidado, porque na época era uma exigência da lei. Era opcional, se você falasse, né? Mas em vez de um voto, uma vez que o voto fosse feito, seu cumprimento era obrigatório. E agora com Deus da mesma forma. Faz um voto aí com o Senhor, tem que cumprir. O objetivo dessa aula é indicar que Deus usa e capacita pessoas de um modo especial para realizar obras. Memorize o versículo com eles do Memorizando, que a nossa capacidade vem de Deus. Aí tá facinho esse, né? Colocar só a parte B do versículo. E façam a dinâmica. Você pode levar para sua sala uma caixa de bombom e dar para uma boa parte da sala ali, deixa um sem. E vamos ver se eles vão querer dar para aquela criança um bombom que você deu, um na mão de cada um deles. Deixou só um aluno sem. Pode fazer antes da aula começar. Porque se eles não der, eu só ganhei um, não vou te dar, né, professor? Não sobrou para a professora te dar, não posso fazer nada. Não. Você vai falar, a família de Jefeté, os irmãos dele fizeram a mesma coisa. Expulsaram ele de casa por não querer dividir uma herança. Vocês não estão querendo dividir o bombom? Pega uma caixa inteirinha e dá para ela. Fala assim, é assim que Deus faz com os rejeitados, com os menos favorecidos, porque Deus é justiça. Ensine para eles ali, né? Vai ficar legal. E fale o vocabulário, porque muita gente não sabe o que é um filho bastardo aí, né? Fora do casamento, né? Explica para ele. Proposta também. E receba eles com carinho, com amor. Pergunte como foi a semana, tal. E agradeçam a Deus da mesma forma que você começou. Jesus, abra meu coração para que eu possa guardar tua palavra dentro dele. Amém, meus amores? Beijo, coraçãozinho de Jesus. Tia Rose ama cada um de vocês. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.